se avançou com o mensalão e se avançou também com a operação denominada Lava Jato. Mas voltamos à estaca zero. Isso talvez seja um estímulo a não se ter uma conduta irreprochável, uma conduta elogiável. E é péssimo como acontecimento que repercute, sem dúvida alguma, junto aos políticos, repercute também junto à administração pública e aos cidadãos em geral. Pois é, e hoje nós fomos, digamos assim, surpreendidos por uma decisão no Rio de Janeiro e que praticamente libera o ex-governador Sérgio Cabral em algum processo. É complicado isso também, porque ele está cumprindo uma pena já há 6 anos, né? Eu E houve não uma estou a decisão par, hoje. sim, eu não estou a par dessa decisão que teria havido envolvendo o ex-governador, mas o ex-governador vinha cumprindo pena. A pena imposta a ele estava sendo executada. Não sei qual foi aí a base para chegar-se a uma deliberação favorecendo-o, mas tenho que presumir, como eu disse, que normalmente ocorre, ou seja, que o Tribunal do Rio tenha encontrado uma base legal. O que os jornais dizem é que a Justiça do Rio revoga 2 prisões preventivas contra o Cabral, que seguirá preso por decisão do STF, mas o STF pode. Ele segue com uma condenação imposta pelo ex-juiz Sérgio Moro, no âmbito da Operação Lava Jato, cuja validade está em análise no STF. Então, há uma possibilidade dele sair, né, da prisão, porque o Não STF pode acredito, decidir. não acredito, porque ele respondeu uma série de processos e que tenha havido um pronunciamento judicial declarando a insubsistência das decisões nesses processos. Precisamos aguardar um pouco o esclarecimento dos fatos, porque às vezes a imprensa potencializa um certo dado e acaba fugindo à realidade. O complicado, o senhor acha que até onde que digamos, que a impunidade ajuda a corrupção no Brasil? Porque parece que a corrupção é quase endêmica no Brasil, né? É um sentimento péssimo, o sentimento de impunidade. A legislação, principalmente penal, visa coibir certas práticas, visa coibir certos desvios de conduta. O que ocorre quando se dá o dito como não dito e se declara a insubsistência de um processo crime? Ocorre, como você falou, quase um verdadeiro estímulo a se claudicar, a se cometer equívoco, e principalmente no âmbito da administração pública, e depois ter-se a evolução dos fatos. Isso em termos educacionais, em termos de balizas a serem seguidas pela sociedade, isso é péssimo. O processo o crime é uma marcha que deve chegar ao término. E quando o título condenatório transita em julgado, ele só pode ser revisto no âmbito penal pela revisão criminal, que é uma espécie de ação rescisória penal. E, fora isso, é como eu disse, muito ruim de declarar-se a insubsistência de um pronunciamento. Foi o que ocorreu com o ex-presidente, agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas para a gente, para o povo em geral, para nós que somos leigos, é muito estranho, soa muito estranho. Como soa muito estranho aquele processo do fim do mundo lá, que não acaba nunca, não é? Que é Aquele renovado. inquérito, e veja a incoerência, né? A Procuradora-Geral da República, Elias, pediu o arquivamento. Ora, o inquérito interessa principalmente ao Estado acusador, ao Ministério Público. Se o próprio titular de uma possível ação penal
pede o arquivamento do inquérito, na minha época de Supremo, nós costumávamos observar o pronunciamento. Quando se tem considerado o Ministério Público acima do integrante que pediu o arquivamento, um órgão superior, se remete a esse órgão superior. Mas, no caso concreto, foi a palavra, ela inclusive foi minha assessora, né, no Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral e minha aluna na Universidade de Brasília. Mas com a palavra da Procuradora-Geral da República não se teria como continuar tocando esse inquérito. Eu pergunto, quem oferecerá a denúncia, que é a peça inicial do processo crime? O próprio julgador, o próprio relator do inquérito? A organicidade dinâmica do direito vai embora. Pois é, fica complicado. Sempre que eu converso com o doutor Ives Gandra da Silva Martins, que é brilhante também, como o senhor, Um grande ele fala que de todos nós. Um grande ele mestre fala de todos nós. A minha é um homenagem grande ao mestre. professor. É um grande mestre. E ele fala que estudou a Constituição, fez mais de 30 volumes comentando a Constituição, etc. E ele mesmo questiona muito esse tipo de, vou chamar de tipo de direito, que está se aplicando muito no Supremo, né? Uma interpretação da Constituição, uma interpretação do direito que foge um pouco ao que está escrito. O que o senhor pensa sobre isso? Realmente, a atuação de todo órgão integrado ao judiciário é uma atuação vinculada à ordem jurídica. O juiz não cria o critério e, quando ele o faz, ele parte para o condenável direito alternativo. E, evidentemente, isso é inconcebível. Agora, cabe, quando há um ato e se tem o próprio Estado acusador inconformado com esse ato, recorrer. Mas acontece que, se o ato é do próprio Supremo, não há quem recorrer. Aí depende da forma, vai depender muito da compenetração, considerada a envergadura da cadeira ocupada, né, e da compenetração sob o ângulo cívico daquele que ocupa essa cadeira. Hoje nós vemos decisões que acabam surpreendendo, decepcionando a sociedade. Eu li uma vez num romance, O Inverno da Nossa Desesperança, de John Steinbeck, que quando uma luz se apaga, é muito mais escuro do que se ela jamais houvesse brilhado. Nós tivemos avanços, agora, por último, houve recuos, e esses recuos são péssimos. Não sinalizam, como eu disse, dias melhores. O senhor está feliz de não estar no Supremo nesse momento? Feliz não estou, porque eu me considerei um juiz vocacionado, né? Porque permaneci durante 42 anos em colegiado julgador, recorde que dificilmente se baterá, porque eu comecei já em um tribunal de segunda instância, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, e só saí na 1/10ª hora. Agora saí com sentimento de dever cumprido. E devo confessar que não gosto do que eu vejo em termos de pronunciamentos do Tribunal Superior Eleitoral, de pronunciamentos também do próprio Supremo. Mas paciência, a República, são os tribunais que nós possuímos. O senhor acha que a visibilidade que o Supremo ganhou com as transmissões da TV e com a... Porque hoje em dia se conhece mais dos nomes dos ministros do Supremo do que quase que da seleção brasileira. Eu sei porque o senhor gosta de futebol, muito, é um flamenguista convicto, eu também sou. Aliás, somos vitoriosos, né, na Libertadores, somos campeões. Somos Libertadores, né? Não é? Foi uma bela vitória. Também.
mas a gente conhece muito do Supremo, o nome dos ministros, muita gente fala com muita intimidade, uma intimidade que não existia antes. Também porque os ministros falam muito mais hoje do que falavam antes, né? Que antes só falavam nos autos. Mas a TV ajudou as transmissões dos julgamentos, as transmissões das sessões do STF ajudaram essa visibilidade, essa popularidade, vamos chamar assim, entre aspas? Olha, é medula na administração pública, e Supremo é administração pública, gênero, né? A publicidade. A publicidade é que permite aos contribuintes o acompanhamento do dia a dia, o acompanhamento dos trabalhos no âmbito da administração pública. A TV Justiça surgiu em 2002 e surgiu quando eu era presidente, né, do Supremo. Até no jargão futebolístico, eu digo que eu bati o córner porque o irmão da minha secretária-geral, deputado federal pelo Ceará, apresentou o projeto de criação e corri, depois de bater o córner, para cabecear a gol, porque o presidente Fernando Henrique Cardoso, numa substituição que houve, viabilizou que eu subscrevesse, como presidente da República em exercício, a lei de criação da TV Justiça. Mas a lei da TV Justiça ela é louvável sob todos os ângulos, porque aproximou o judiciário da sociedade brasileira e a sociedade também do judiciário. Isso é bom. E é uma TV educativa, acima de tudo, com uma grade muito democrática. Uhum. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!